O filho. Um homem muito rico e seu filho tinham grande paixão pelas artes. Tinham de tudo em sua coleção, desde Rafael até Picasso. Muito unidos, se sentavam juntos para admirar as grandes obras de arte. Por uma desgraça do destino, seu filho foi para a guerra. Foi muito valente, mas morreu na batalha quando resgatava outro soldado. O pai recebeu a notícia e sofreu profundamente a morte de seu único filho. Um mês mais tarde, alguém bateu à sua porta. Era um jovem, com uma grande tela em suas mãos, e foi logo dizendo ao pai: "O senhor não me conhece, mas eu sou o soldado por quem o seu filho deu a vida. Ele salvou muitas vidas nesse dia e estava me levando a um lugar seguro quando uma bala lhe atravessou o peito, morrendo instantaneamente." Ele falava muito do senhor e de seu amor pelas artes. O rapaz estendeu os braços para entregar a tela. "Eu sei que não é muito. Eu também não sou um grande artista, mas sei também que seu filho gostaria que o senhor recebesse isto." O pai abriu a tela. Era um retrato de seu filho pintado pelo jovem soldado. Ele olhou com profunda admiração a maneira com que o soldado havia capturado a personalidade de seu filho ali na pintura. O pai estava tão atraído pela expressão dos olhos de seu filho que seus próprios olhos encheram-se de lágrimas. Ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu-se para pagar-lhe pela pintura. "Não, senhor, eu nunca poderei pagar o que o seu filho fez por mim. Essa pintura é um presente." O pai colocou a tela à frente de suas grandes obras de arte, e a cada vez que alguém visitava a sua casa, ele mostrava com orgulho o retrato do filho antes de mostrar a sua famosa galeria. O homem morreu alguns meses mais tarde e se anunciou um leilão de todas as suas obras de arte. Muita gente importante e influente chegou ao local, no dia e horário marcado, com grandes expectativas de comprar verdadeiras obras de arte. Em exposição estava o retrato do filho. O leiloeiro bateu seu martelo para dar início ao leilão. "Começaremos o leilão com o retrato O Filho. Quem oferece o primeiro lance? Quanto oferecem por este quadro?" Um grande silêncio. Então um grito do fundo da sala: "Queremos ver as pinturas famosas, esqueça-se desta." "Alguém oferece por esta pintura 100, 200, insistiu o leiloeiro. E mais uma vez outra voz: "Não estamos aqui por essa pintura, estamos aqui por Van Gogh, Picasso, vamos às ofertas de verdade." Mesmo assim, o leiloeiro continuou: "Quem leva o filho?" Finalmente uma voz: "Eu dou 10 pela pintura." Era o velho jardineiro da casa. Sendo um homem muito pobre, esse era o único dinheiro que podia oferecer. "Temos 10. Quem dá 20? Gritou o leiloeiro. As pessoas já estavam irritadas, não queriam a pintura do filho. Queriam as que realmente eram valiosas para a sua coleção. Então o leiloeiro bateu o martelo: "Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido por 10. "Agora vamos começar com a coleção", gritou uma das pessoas. O leiloeiro soltou seu martelo e disse: "Sinto muito, damas e cavaleiros, mas o leilão chegou ao seu final." "Mas e as pinturas?" perguntaram os interessados. "Eu sinto muito", disse o leiloeiro. "Quando me chamaram para fazer o leilão, havia uma única condição estipulada no testamento do antigo dono. Não seria permitido revelar esse segredo até este exato momento. Somente a pintura O Filho seria leiloada. Aquele que a comprasse herdaria absolutamente todas as suas posses, inclusive as famosas pinturas. O homem que aceitou o filho fica com tudo." Olá, Eliane Riske aqui de novo com você. Claro, esse é nosso último passo, a arte de contar histórias. E como você já viu,
Você já ouviu, na verdade, um áudio e viu várias imagens e percebe o quanto a história pode realmente trazer uma mensagem. Os grandes oradores sempre usaram histórias. Os palestrantes que são treinados hoje em dia também sabem contar histórias. A arte de contar histórias é exatamente o que se diz de comunicar, porque comunicar é trazer para o comum. E quando você conta uma história, você consegue transmitir para as pessoas de uma maneira muito interessante, fazendo com que as pessoas realmente entendam o que você quer dizer. Por exemplo, uma pessoa quer dizer que não é para você ficar no quadrado, não é para você fazer tudo sempre da mesma forma. Então a mãe quer explicar isso para a filha, porque a filha de repente é muito bitolada. Aí ela conta: sabe, filhinha, quando eu era muito pequena, a minha avó sempre cortava um pedaço de carne e jogava fora, e depois colocava o resto para cozinhar. A minha mãe, por sua vez, também sempre fazia isso. Só que eu, quando comecei a aprender a cozinhar, decidi perguntar para minha mãe por que cortava um pedacinho da carne. Minha mãe também não sabia, mas sempre repetia a mesma coisa. Até que um dia ela foi perguntar para a mãe dela, minha avó, e minha avó disse assim: na verdade é porque quando eu casei eu tinha uma panela muito pequena e nunca cabia a carne inteira. Então, é uma maneira de dizer para a pessoa não fazer sempre a mesma coisa. A história no nosso dia a dia nos ajuda a comunicar melhor. Jesus contava parábolas para que os discípulos e todo aquele povo entendessem melhor o que ele queria dizer. Então, a maneira de contar histórias faz com que a gente melhore a nossa comunicação. É tão gostoso quando a gente está num lugar descontraído, conversando com as pessoas, mas percebe que cabe uma historinha ali. Ou você conta do seu passado, alguma coisa que pode ser interessante. Então essas coisas fazem com que a comunicação fique mais completa. E agora, relembrando a você, a gente falou um pouquinho sobre o acredite em você, sobre como expressar-se bem, 1 e 2. Depois nós falamos também da persuasão, nós falamos do que falar e a arte de contar história não podia ficar de fora. Eu vou te passar um exercício agora, espero que você goste. O exercício que eu tenho para você hoje é o seguinte: lembre de algo que aconteceu com você e nós vamos trabalhar um pouco a jornada do herói. A jornada do herói é uma metodologia de contar histórias, ou seja, você pega algo que aconteceu com você, vai entender o que aconteceu, algo de preferência assim, que você tenha conquistado. Vamos supor que você tenha prestado um concurso público, só que você não passou da primeira vez. Aí na segunda vez você passou. Então você vai contar de uma forma, com uma metodologia. Primeiro, você mostra quem é o protagonista, ou seja, você. Aí você conta um pouco de como você foi criado, da sua história, por que escolheu, no caso do exemplo, um concurso público. Depois você vai dizer talvez o que você tenha falhado, que na primeira vez você não conseguiu passar. Depois você tem que ir seguindo a história, mostrando que você lutou muito, fez de novo, estudou mais e percebeu os erros anteriores. E aí sim, com muita torcida, outras pessoas querendo que você passasse, você conseguiu passar. Então, a minha proposta para você é essa. Pegue realmente essa história, divida em 5 partes. A primeira parte é se apresentando, a segunda parte mostrando qual sonho que você gostaria de atingir, a terceira parte um pouco da sua luta, depois algum fracasso, mas não um fracasso completo, só aquela tentativa-erro, e depois você se juntando com mais forças na quinta parte, você realmente triunfando. Essa seria uma maneira de contar história. Agora, claro que você deve estar pensando: eu vou ser um contador de histórias, já não basta tentar me comunicar melhor? Isso é só mais um trunfo para você. Tem momentos que realmente estamos em situações que a gente não tem muito papo, a gente está assim, vamos supor que você queira conhecer uma garota. Aquela menina do teu trabalho que é tão bonitinha, meio tímida também, você também na sua, mas você quer conhecer. Vamos supor que você chame ela para um cinema. Terminou o filme, vocês vão comer alguma coisa juntos e você não tem muito o que falar. Então, ao invés de você falar assim, eu fiz faculdade em tal lugar, você pode falar: nossa, deixa eu te contar uma coisa.
quando eu fui tentar entrar na faculdade, era meio difícil para mim, porque eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Eu não sabia se aquela profissão que eu estava escolhendo era a ideal para mim. Mas aí eu fui, minha mãe me incentivou, meus pais, entende? O que eu quero te dar de exemplo é que no dia a dia nós contamos histórias o tempo todo. E a pessoa que conta a história, a pessoa que sabe usar de persuasão, como nós trabalhamos nos itens antes, a pessoa que sabe se expressar bem, que não tem muitos vícios de linguagem, que fala um português gostoso, mesmo que seja casual, pessoa que sabe gesticular com tranquilidade, é uma pessoa muito mais feliz na comunicação, mais eficaz. É alguém que consegue realmente transmitir tudo o que quer dizer, principalmente a pessoa que acredita em si e que sabe que seus pensamentos levam às suas palavras. E as suas palavras, como o Reinaldo disse naquele outro vídeo, as suas palavras podem levar às suas atitudes. E as suas atitudes mudam o seu mundo, mudam o seu destino. Aproveite bastante, logo terei outros produtos à disposição, espero que você tenha gostado muito. E aqui fica com você mais uma história. An older boy and his young companion were walking along a road which led through a field. They saw an old coat and a badly worn pair of men's shoes by the roadside. And in the distance they saw the owner working in the field. The younger boy suggested that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. Pretty soon the man returned from the field, put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, then proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered aloud a prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hands and evoked the blessings of heaven upon those who had given him this needed help. The boys remained hidden until he had gone. They'd been touched by his prayer and felt something warm within their hearts. As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?"